Vamos começar a nossa aula agora, vamos começar, tá certo? A estudar sobre esse tema maravilhoso que é o Baba Sali e o nosso querido Marrocos e a sua comunidade que hoje, em sua maioria, veio para Eretz Israel, a terra sagrada. Pessoal, Baba Sali, o nome dele na verdade é Rabi Israel Abu Hatzira, ou Abi Hatzira, muitas pessoas chamam. O nome dele em Israel foi dado devido ao avô dele. Só que o avô dele, que é o chefe da família Abu Hatzira, é chamado de Yaakov. Pelo fato do pai do Baba Sali, chamado Rav Mas'ud. Então vamos de novo. O avô Rav Yaakov, o filho Rav Mas'ud e o neto Baba Sali. O Rav Mas'ud, que é o pai, quando ele foi dar o nome para o Baba Sali, ele falou, quero dar o nome do avô. Isso é o costume sfaradi. O costume sfaradi é dar o nome do avô, o avô em vida, se Deus quiser. Se ele não tiver em vida, infelizmente, também. Mas em vida, por Kibud Avaem, para honrar o pai e a mãe. Mas é o avô. Como é que a gente está honrando o pai ou a mãe, seu avô? A Torá fala que quando você honra os teus avós, isso também é como se estivesse honrando os pais. Honrar os seus avós também é parte da mitzvah de honrar os pais. Tá certo, pessoal? Então, galera, o que eu quero trazer aqui para vocês em relação a isso? O nome do avô Yaakov, na hora de dar o nome para o Baba Sali, o Rav Mas'ud falou, vou dar o nome de Israel. Porque Yaakov, eu tenho medo, por um lado eu tenho medo de dar o nome do meu pai, porque ele foi muito grande. Então, Yaakov, a gente sabe que mudou o nome dele para Israel, tá certo? Que é Israel. Então, deu o nome assim, assim foi chamado Baba Sali. Por que o Baba Sali era chamado assim? Por que não era chamado de Rav Israel pelo seu nome? O motivo é que Baba Sali, Abu ou Baba significa pai em árabe e Sali é a reza. Ele era o pai da reza. Toda a reza que ele fazia, ou praticamente todas, não dá para saber todos os detalhes da vida dele, mas todas as tefilot que a gente conhece que ele fez foram atendidas lá em cima diretamente. Todas as rezas que ele fez foram imediatamente aceitas por Hashem. Tá certo, pessoal? Ele nasceu em 1890 e ele faleceu em 1984. Ele faleceu 10 anos antes do Rebbe de Lubavitch, o último Rebbe de Lubavitch que faleceu agora, né? 3 de Tammuz foi a data de falecimento dele ontem e anteontem, que ele faleceu em 94, o Baba Sali faleceu 10 anos antes, em 1984, logo ele viveu 94 anos, uma vida longa, em especial também para essa geração, e vamos começar, pessoal, a entrar mais em detalhes. Pessoal, o chefe da família Abu Hatzira, o chefe da família grandiosa, principalmente em Kabbalah, Kabbalah de verdade, tá, pessoal? Não é a Kabbalah aí de reformista, Kabbalah de banca de jornal. Kabbalah de verdade, Kabbalah de Sadikim, que conseguiam dominar o tempo e o espaço de acordo com o que Hashem permitia a eles, num grau realmente ímpar. O Rav Yaakov Abu Hatzira, avô da família, na verdade, antes já tinha o Rav Shmuel Abu Hatzira, que é o famoso tzadik, que quando ele ia para a Turquia para pedir tzedakah e ajuda para os conterrâneos dele, da Síria, ele sentou sobre um tapete, rezou para Hashem, e o tapete dele foi milagrosamente seguindo um navio até a Turquia, e ele foi e voltou milagrosamente, então ele foi chamado o Abu Hatzira. O que é Abu Hatzira? O pai do Hatzira, que era, o Hatzira é o nome do tapete que muitas pessoas sentavam para trabalhar, para comer, ou até para rezar, para se diferenciar do chão normal, tá certo? Aí chegou o Rav Yaakov Abu Hatzira, o avô da família Abu Hatzira, também chamado de chefe, ou Abir Yaakov. Esse tzadik escreveu livros até não poder mais. Escreveu mais de 10 tipos de livros diferentes, onde cada livro também tinha vários volumes. Ele escreveu explicação sobre toda a Torá, sobre todo o Tanar, sobre a Gemara, sobre a Kabbalah. Escreveu um livro falando sobre segredos de Adam, Arishon e Havá, primeiro homem e mulher do mundo. Ele é famoso por dar a explicação. Que o primeiro pecado do mundo, ele foi feito através dos olhos. A gente lê no Shema Israel, na reza principal do povo judeu, a gente lê uma parte que fala Velot taturu, aharei levavehem ve'aharei nechem. E você não irás atrás do seu coração e nem dos seus olhos. Tá certo? Os seus olhos significa ver besteira. A Torá fala, e o Rav Abu Hatzira explica, o avô do Baba Sali, ele explica que quando
A cobra falou para Havá, olha essa fruta, qual o problema? Deus falou que não podia encostar, e você encostou e não morreu. A cobra mentiu. Na verdade, a Hashem só proibiu comer, mas a cobra mentiu justo para ele encostar e ver que não aconteceu nada e querer fazer o próximo passo. Quando ele olhou para a fruta e viu o fruto proibido, ele ficou com vontade. O Rav Yaakov Abuhatzira daqui tira que a fonte de todos os erros do nosso mundo vem através dos olhos. Tudo que a gente olha, a gente sente, reflete sobre isso, a gente começa a errar. A gente olha o carro do outro, a gente olha a casa do outro, a grama do outro, a gente olha tudo do outro, tá certo? Tudo do outro e adora comparar e considerar que a vida dos outros é mais fácil que a nossa. E o Rav Yaakov Abuhatzira, ele justamente ele dizia, se você guarda os seus olhos, você dessa forma está guardando a sua alma. Guardando a sua alma, você consegue chegar no nível de tzadik de verdade. Cumprir as alahot, as mitzvot, tudo bonitinho. O neto, Baba Sali, nasceu. Ele nasceu em Rosh Hashanah. Não podia ser diferente. Rosh Hashanah. Ele nasceu no dia que Hashem está julgando toda a humanidade, todos os não-judeus também, inclusive os animais. Tá certo? Toda a criação está sendo julgada. A árvore, se fala que ela é julgada em data diferente, as árvores, as plantas. Tá certo? Mas todo judeu, não-judeu, animais, tudo isso é julgado em Rosh Hashanah. Quanto tempo vai viver, quanto tempo não vai viver, tá certo? O que vai ser feito com a vida da pessoa, se a parnassá, o sustento da pessoa vai melhorar, questão financeira, saúde. E o Baba Sali nasceu nesse dia, logo no dia que a gente fica 2 dias, 48 horas dentro de Rosh Hashanah. Ele nasceu, o pai da reza, o Baba Sali, 1890. Ele nasceu em Tafelt, tá bom? Então, algumas pessoas chamam de Tafilalt, ou Tafilat, ou Tafelt. Tafilalt é o nome principal que se fala da cidade do Marrocos, da qual nasceu o Baba Sali, tá certo? Uma cidade onde tinha muitas tamareiras, onde se falava que a tamareira crescia, e assim também o ser humano. O Baba Sali, ele nasceu em 1890. O Rav Massoud, que é o pai do Baba Sali, no Marrocos, quando nasceu em Tafilalt, o Rav Massoud falou, a partir do momento que eu vi que o meu filho nasceu, e não foi só em Rosh Hashanah, era Shabbat também. Era Shabbat, Rosh Hashanah, tinha 2 santidades incríveis. Quando ele viu que nasceu o Baba Sali, o pai, que já era um grande rabino, olhou e falou, esse meu filho é diferente. Chama tzadikim, todo mundo começa a estudar a Torá em volta do berço, sem parar. Desde que o Baba Sali nasceu, ele já foi carregado, igual uma bateria de celular, que ela carrega o teu celular com energia. O Baba Sali, desde bebezinho, desde o primeiro dia que ele nasceu em casa com a parteira, ele foi acompanhado por estudos frenéticos de tzadikim, estudando Torá em volta dele, falando Torá, rezando, estudando Torá, Kabbalah, Taná, Alahá, lei judaica, ética, moral, espiritualidade, tudo. Imagina o quanto o Baba Sali não entrou na mente dele. A mãe do Baba Sali, ela já fazia uma coisa até a mais. Ela dizia, eu não quero que as pessoas encostem no meu filho, porque o meu filho é diferente. O meu filho é um diamante que vai brilhar muito no povo judeu. Ele já ainda tinha um pouco de Ruach HaKodesh. O que é Ruach HaKodesh? Mensagem divina. A gente fala que o último tzadik que tinha de verdade mensagem divina era o Maharal de Praga, lá por volta de 1600. Mas os tzadikim de hoje em dia, das gerações passadas, a gente fala que eles têm o quê? Shemetz, uma faísca de mensagem divina. Não é profecia, mas é um nível da qual você consegue se conectar com o mundo espiritual e físico ao mesmo tempo. E quando o pai e a mãe viram o Baba Sali, ele é diferente. A mãe falou, não quero que encostem nele. Toda vez que conversarem na sala um assunto que eu veja que não é de estourar, rápido retira o Baba Sali, neném ainda, e bota no berço para não ouvir besteira. E começaram a tratar o Baba Sali como um diamante polido mais caro do mundo, que é assim que a gente tem que tratar nosso filho, como um diamante perfeito. Mas pessoal, quero falar para vocês uma coisa interessante. Desde criança, desde que o Baba Sali era criancinha, ele já era anormal. Tá certo? Pessoal, eu não vou exagerar em uma palavra. Tudo que eu estou falando está escrito nos livros dos sábios que viviam coladinhos com o Baba Sali. Tá certo? E todos eles que escreveram livros diferentes falam as mesmas coisas. O Baba Sali, quando ele tinha 6 anos de idade, ele resolveu parar de comer carne.
porque o Beit HaMikdash não existe, então comer carne é alegria, a gente não tem um Beit HaMikdash para se alegrar. E carne também, muitos dos cabalistas evitam comer carne, por mais que pode, por ser um alimento difícil de elevar ele. Por fato de ser um alimento difícil de elevar, é comum você ver pessoas grandes em Kabbalah, ou não comendo carne, ou só comendo em Shabbat e Yom Tov. Que só é mitzvah comer carne em Shabbat e Yom Tov, ou em Seudot, em refeições festivas de mitzvah. Dia normal, se não tem nada, não é mitzvah comer carne. Tá certo? Agora, não estou falando para a gente fazer isso, pessoal. A gente não é o Baba Sali. A gente está aqui estudando o que a gente pode pegar do Baba Sali. O Baba Sali, desde criança pequena, tá? Antes dos 10 anos, ele já começou a pedir para a mãe e para o pai, começou a fazer jejum, não de um dia, não de 2 nem de 3, jejuns de uma semana, 7 dias sem comer, sem beber, de Shabat até Shabat, várias vezes seguidas. Shabat comia, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o dia todo não comia, Shabat comia um pouco de novo. Até que ele foi atrofiando o estômago dele e se acostumou a comer pouquíssimo a vida inteira. Tá certo? Pessoal, ele antes de completar os 15 anos, presta atenção, antes de completar 15 anos, ele já era shohet, ele já sabia abater os animais todos de acordo com a lei judaica, em todos os sentidos, verificar os animais e órgãos para saber se está kasher. Ele era moel, que sabia fazer Brit Milá perfeitamente. Ele era sofer, ele sabia escrever Torá, mezuzá, olhar tefilim para ver se está kasher, olhar todos os tipos de pergaminhos com escritos para saber se está kasher. Ele já era conhecido no Marrocos, antes de fazer 15 anos, por saber praticamente toda a nossa Torá escrita e oral, praticamente toda ela de cor, e saber inclusive já a fundo o Kabbalah, antes de completar 15 anos. Pessoal, está preparado para continuar? Porque vai ficar bem mais pesado. O número de coisas que a gente viu em relação a esse ser humano, ele não deixou de ser ser humano. É um ser humano, mas um ser humano que ensinou para a gente como a gente tem que olhar menos para esse mundo e olhar mais para o mundo espiritual. Como a gente tem que se preocupar que a gente use um óculos espiritual para olhar melhor esse mundo. O que cada coisa desse mundo quer me dizer? E o que cada coisa desse mundo eu não preciso correr atrás? Pessoal, aproveitando antes de entrar nesse tema, você que está assistindo essa aula, aproveita para compartilhar. Peço para você compartilhar essa aula, tá certo? Se você não conhece o meu canal, se inscreve no meu canal Eliel Haski, na página aqui do Facebook, Aulas de Torá Eliel Haski, tá certo? Dessa forma você vai ter divulgando muita Torá junto comigo, e assim a gente juntos vamos estar disseminando o nome de Hashem, tá bom? Pessoal, vamos continuar. Com quantos anos foi o primeiro casamento do Baba Sali? Você tem ideia? 13 anos. Quando ele fez Bar Mitzvah, em Tafilalt, na cidade do Marrocos, ele casou. Quando ele fez 16 anos de idade, infelizmente, ele ficou viúvo. Você já ouviu uma história assim? 13 anos fez Bar Mitzvah, ganhou a maioridade espiritual pela Torá, casou. Óbvio que 13 anos do Baba Sali é uns 60 de muitos homens, ou mesmo que ele viva até os 120, não vai ter os 13 anos do Baba Sali. Com 16 ele ficou viúvo, casou de novo com 16 anos. Tá certo? Ele esperou o tempo de luto de um ano e foi quase com 16. Final dos 16, casou de novo. Com 65 anos de idade, ele ficou viúvo e casou pela terceira vez. E com ele ficou a vida inteira casado até os 94 anos de idade, que o Baba Sali completou e faleceu na cidade de Netivot, sul da terra sagrada Eretz Israel. Pessoal, com 13 anos ele casou, só isso. Com 6 já fazia jejuns absurdos. Com 6 já era conhecido como uma criança que dava brahá. Dá para imaginar isso? Uma criança que dá bênção? Uma pessoa estava com problema de saúde, Baba Sali reza para Hashem. Pede para Hashem por mim. Ele criança rezava. Ele desde os 6 anos de idade, o pai dele já cobriu os olhos dele toda vez que ele ia para o Marrocos, ia para a rua. Ele nunca viu mulheres a não ser a mãe dele, a esposa e a filha. Ele nunca vê outras mulheres a não ser a mãe, a esposa e a filha. Aí você pensa, que discriminação é essa com mulher? Nada disso. É a questão de não olhar na rua e acabar vendo alguma besteira. Uma mulher sem recato, alguma cena de gente se beijando, coisas que não ajudam e não acrescentam em nada numa vida espiritual. Então ele não queria ver nada de errado. Ele também não queria ver homem fazendo coisa errada. Não é questão de mulher. Então, quando ele ia para a rua, tapavam o rosto dele e ele não via nada. Pessoal, uma coisa que é muito forte de falar. Quando ele ficou adulto,
adulto dele, já muito adulto, é 18 anos. Quando ele andava nas ruas, os próprios marroquinos tocavam sinos para todas as mulheres ou pessoas, homens que estavam sem camisa ou com alguma imagem errada, sair da rua principal e o Baba Sali passava. O Baba Sali pedia para não fazer isso. Ele era muito humilde. Ele falava, não quero que faça isso. Não faz isso por mim. Mas as pessoas falavam, a gente considera você grande. Não importa a tua humildade. Não importa o que você diga, a gente quer reverenciar uma pessoa elevada como você. O Baba Sali, com 18 anos de idade, virou um Rosh Yeshiva, um rabino-chefe de uma yeshiva. Casou com 13 anos o Baba Sali. Com 18 virou rabino-chefe de uma yeshiva de Tafelalt, na cidade do Marrocos. E quando ele fez 30 ele já tinha feito muita coisa que a gente vai contar, mas com 30 ele virou rabino da grande região da onde ele vivia no Marrocos, tá certo? Marrakech, Tafelalt e várias outras cidades que tinham no Marrocos, da qual o judaísmo era poderosíssimo. Pessoal, aí você me pergunta, Marrocos? O que tem de tão grandioso no Marrocos em relação ao judaísmo? Resposta, você sabe quando começou a comunidade de judeus do Marrocos? A comunidade de judeus começou no Marrocos desde a época do primeiro Beit HaMikdash. Em média, há 2.500 anos atrás. Começou judeus que saíram da destruição do primeiro Beit HaMikdash, quando já estavam próximos a ser destruídos, tá certo? Eles, pelo Nabucodonosor, eles desceram e foram morar no Marrocos. A parte foi morar na Síria, que era o trisavô do Baba Sali. Então, o Marrocos tem judaísmo há 2.500 anos. No meio sefaradi, que é o costume das pessoas que vêm do Oriente, ou da Espanha, que é o mais comum a gente falar, Espanha e Portugal, o Marrocos foi a comunidade mais poderosa de judeus sefaradim cabalistas que já houve. Pessoal, depois eu vou contar histórias que eu conheci pessoalmente, tá certo? De familiares diretos do Baba Sali. Pessoal, histórias que eu ouvi aqui com o meu ouvido, bem atento, que eu vou contar para você daqui a pouco. Histórias que eu fiquei boca aberta, tenho certeza que você vai ficar também. Tá certo, pessoal? Bom, ele se demonstrou um tzadik muito grande, 18 anos virou Rosh Yeshiva, e ele era famoso, em várias aulas que ele dava, ele era famoso por dizer, não anotem o que eu falo. Por quê? Porque ele era muito humilde. A família toda do Baba Sali tinha livros e livros e pencas de livros escritos. O Baba Sali não tem um livro escrito. Por que o Baba Sali fazia isso? Humildade verdadeira. Ele dizia, eu quero passar muita Torá para milhares de judeus, mas nada de eu, Baba Sali, sou um grande rabino e disse, não quero isso. Eu não queria. Tem que respeitar. Quando ele era Rosh Yeshiva, em várias aulas ele dizia, não anotem o que eu falo. Eu não quero o meu nome aparecendo em revista de Torá nem nada. Quero que vocês aprendam, estudem Torá. Repassem oralmente para os outros. Uma vez teve um aluno, inclusive isso aconteceu em Porat Yosef, porque o Baba Sali, ele foi rabino de uma yeshiva, Porat Yosef, a mais famosa de Israel, Sfaradi, por um ano. E ele lá deu uma aula onde um aluno não aguentou, ele não se aguentou, escreveu meio escondidinho, começou a querer escrever o que o Baba Sali estava ensinando, porque foi muito profundo. E aí, na hora de escrever, ele esqueceu tudo. O aluno do Baba Sali esqueceu tudo. Não estava conseguindo lembrar de uma palavra. Na hora de ir embora, o Baba Sali olha para ele e falou, lembre-se, eu falei para você não anotar o que eu digo. Ele estarreceu, ficou totalmente estremecido e lembrou, bom, o Baba Sali certamente com o Ruach HaKodesh dele, com a mensagem divina que ele tem alta, elevado, ele soube que eu ia escrever e pediu para sempre eu esquecer. Em relação a fotos, pessoal, não é fácil ter uma foto do tzadik, do sábio Baba Sali, que nasceu em 1890 e faleceu em 84. Por que não era fácil? Porque ele não queria o nome dele sendo divulgado. Ele queria que a Torá fosse divulgada, não eu, Baba Sali. Então, em várias situações, ele falava, não tira foto. Aí tiravam, ele falava que não funcione. Todas as fotos queimavam. Ele dizia, vamos tirar foto. Ele dizia, essa eu deixo. Por algum motivo vai ser importante. Por algum motivo espiritual ele sabia que ia ser bom, ele deixava que se tirasse foto dele. E assim era a vida dele em todos os sentidos. A vida dele era juntinho com Hashem de uma forma esplêndida. Tá certo? Quando o Baba Sali foi rabino no Rosh Yeshiva no Marrocos, era uma época que era tudo muito pobre. Então as mães dos alunos cozinhavam, olha que bonito. Cada mãe de um aluno cozinhava uma comida, era trazida para a cozinha da Yeshiva,
Cada mãe cozinhava, todos os alunos comiam a comida das mamães todas e todo mundo ficava o dia inteiro estudando Torá. O tipo de estudo de Torá que o Baba Sali passava na Yeshiva não era brincadeira. É de acordo com os cabalistas verdadeiros, que são pouquíssimos e quase não existem hoje em dia. A maior parte aí é tudo banca de jornal e besteira e reformismo. O Baba Sali, ele começava a estudar à meia-noite. Fazia mikve, meia-noite estudava de meia-noite até 6 da tarde do dia seguinte direto. 6 da tarde se dormia até 11 da noite e acabou. Levanta, meia-noite de novo, meia-noite até 6 da tarde do dia seguinte. Sem parar estudando Torá, sem parar estudando Torá. Meditações, tefilot, rezas, reflexões grandiosas. Não tinha fim o nível de estudo de Torá. O Baba Sali era algo absurdo em todos os sentidos. Na Yeshiva do Baba Sali, não é igual hoje em dia que a nossa geração está mais fraca. E todo Shabat os alunos saem, ou a cada 2 Shabatot os alunos vão passear. Toda hora tem férias pequenas, férias grandes, férias pequenas, grandes. Na Yeshiva do Baba Sali não se voltava Shabat para casa. Na Yeshiva do Baba Sali se ficava o ano inteiro na Yeshiva, só se voltava Pessah para passar com a família, e Sukkot, acabou. O ano inteiro era reverenciando, estudando Torá, crescendo espiritualmente, fazendo mitzvot com amor ao máximo, ao máximo, ao máximo. Pessoal, existe uma história um pouco triste com o irmão do Baba Sali, tá? Chamado Rav David Abu Hatzira, que o irmão do Baba Sali, que foi um rabino muito grande, ele, quando o Baba Sali é mais novo do que esse rabino, e o Rav David Abu Hatzira tinha uma época, várias épocas que tinha pogroms, que eram extermínios de judeus no mundo muçulmano. A gente sabe que no mundo islâmico tem muito radicalismo muitas vezes, e infelizmente na época do Baba Sali antes acontecia direto extermínios contra judeus. E tinha lá um Mulai Muhammad, que ele começou a dizer: vou matar todos os judeus. Acabou. Os judeus participaram disso, inventou uma desculpa, aquela famosa que tudo é culpa do judeu, onde a gente já está acostumado. Vão matar todo mundo. Até que quando ele conseguiu juntar a maior parte do povo judeu do Marrocos, da cidade de Tafelalt, no meio da praça, chamaram o Rav David Abu Hatzira dizendo que o povo ia morrer. Ele estava no meio do estudo. Falou: não pode atrapalhar meu estudo. Ele estava muito profundo. Não é um nível que a gente fala, eu estou lendo o jornal. Pessoal, é nível que a pessoa praticamente não está nesse mundo. Ele foi. Quando ele foi, ele olhou o que está acontecendo e falou: bom, você vai o quê? Matar o povo inteiro? Eu quero ir, eu quero então nesse caso morrer e fazer expiação por todo esse povo. Infelizmente, mataram ele em praça pública, ele não queria, mas ou era ele ou era a comunidade toda do Marrocos. Estão falando de milhões de pessoas. Ele morreu e ele disse: isso vai servir de expiação por todo o povo judeu. Mataram ele e mataram o filho dele. O Baba Sali, quando ficou sabendo que mataram o irmão dele, o Baba Sali era bem mais novo. O Baba Sali no Marrocos entrou em luto. Não é um luto de um dia, não é o luto de um ano como a Torá fala. Durante um ano, o judeu, quando perde um ente querido, ele não pode um ano ficar ouvindo música, não pode ir em festa. Os primeiros 7 dias não se toma banho, anda com a roupa rasgada, não se dá oi para ninguém, se come ovo sem sal pelo menos uma vez, lentilha. 1 bilhão de coisas não podem imaginar em relação ao luto, e nem é bom entrar muito em luto para que a gente só tenha notícias boas. Não se estuda muito luto quando não se precisa. O Baba Sali, ele não ficou 1 ano, 2, ele ficou 7 anos enlutado até não poder mais pelo irmão que foi assassinado em praça pública. Pessoal, olha que coisa forte. Até que 7 anos depois aparece um sonho para o Baba Sali. O sonho do Baba Sali, pessoal, não é um sonho normal. Sonho verdadeiro do Baba Sali é coisa séria. Aparece no sonho do Baba Sali o céu abrindo e descendo 3 velas poderosíssimas que são os 7 tzadikim do povo judeu. Avraham Avinu aparece no sonho dele, Yitzhak, Yaakov, Yosef, David, Moshe e Aharon. 7 tzadikim gigantes que são chamados pastores do povo judeu, os pilares do povo judeu, vêm em forma de vela para ele conseguir ver, descem, passam por ele, e depois que passam esses 7 grandes, quem aparece? O irmão do Baba Sali, o irmão falecido dele. E o irmão falecido dele olha e diz: chega de se lutar por mim. A partir de agora você está causando sofrimento para mim? E aí o Baba Sali fala: eu quero também ir com você. Eu quero entrar no Olam Haba, no mundo vindouro.
o irmão fala, não, depois que você falecer, você vai ter um lugar muito grande no Olam Abba, no mundo vindouro. Mas se você quiser, você pode fazer Tikkun Hatzot, que é uma reza que se faz à meia-noite e pouca, pela destruição do Beit HaMikdash. Você pode rezar com a gente aqui no mundo superior. Pessoal, estamos falando de coisa aqui que é de outro mundo, tá certo? Isso são tzadikim. Não é à toa que alguns dos 613 mandamentos falam que a gente tem que se conectar com tzadikim, acreditar nos tzadikim. Porque se a gente não acredita, tem gente que gosta de ser um judeu religioso cético. Aquele ceticismo que não deixa ele se conectar com o tzadikim. Infelizmente, ele está indo contra algumas mitzvot da Torá e está perdendo o mérito de se conectar com líderes do povo judeu. Tá certo, pessoal? A gente sempre tem que saber a diferença. Amar um líder do povo judeu, seguir um líder do povo judeu, mas não entrar em nenhum problema de idolatria. Tem que ser simples. O tzadik é um ser humano. Ponto final. Tzadik acerta e ele também pode errar. Ponto final. Tzadik não vira santo, tzadik não vira estátua, Haz Shalom. Não tem isso no povo judeu. Existe o tzadik rezar para Hashem por você. Tzadik não cura ninguém sozinho. Tzadik ele reza para Hashem. Isso tem que estar claro. Mas depois que isso está claro, por que tem gente que não se conecta com os sábios da Torá? Por quê? Ego? Dificuldade? Falta de crença em Hashem, no que a própria Torá diz que é para acreditar nos sábios? Temos que melhorar o nosso trabalho espiritual e a gente tem que se conectar com os tzadikim. Se a gente não se conectar com os sábios da Torá, não tem como a gente simplesmente crescer em mitzvot. Porque são os tzadikim que ensinam na vida que é um labirinto qual porta entrar, qual porta não entrar. Pessoal, a gente sabe que todos os extermínios que tinham com o povo judeu no Marrocos também foram pensados. Eles tinham uma lei islâmica chamada Dhimmi. Que lei é essa chamada Dhimmi? É uma lei que em vários países muçulmanos se fez, que é uma lei que diz que o judeu ele é segunda classe, tá certo? Que o judeu ele não pode, ele tem que pagar mais impostos, o judeu tem que andar com uma roupa pior, o judeu não pode fazer isso, não pode se divertir, um monte de coisa. Muita gente acha que o islamismo radical só existe hoje. Isso aí a gente tem que se informar. O islamismo já foi violento desde as cruzadas. Tá? Contra a Igreja Católica, que também foi muito violenta em várias partes da história, mas o islamismo radical foi violento várias vezes, pessoal. Não é à toa que Constantinopla, tá? Depois virou a capital da Turquia, porque não era uma cidade do muçulmano. O mundo islâmico, infelizmente, sempre teve muito radicalismo. Não estou dizendo que todo muçulmano, Deus me livre, não quero generalizar, proibido generalizar qualquer povo, tá certo? A gente também já foi generalizado como povo judeu e a gente não gosta de ser generalizado. A gente tem que ser justo. Existe islamismo radical e existe muçulmano gente boa. Pronto. Pessoal, mas essa lei de colocar os judeus como segunda classe era famoso principalmente em Marrakech. Marrakech é uma cidade famosa onde muitos dos judeus que eu conheço hoje em dia vieram dessa cidade. Marrakech foi uma das principais cidades dos marroquinos. Muitos judeus também do Marrocos não falavam só em árabe ou em hebraico, eles falavam no próprio dialeto entre eles, tá certo? Que é uma junção de árabe com hebraico, para que assim os árabes não o pudessem entender, principalmente em época de perigo. O nome dessa dialeto é chamado Hakitia, tá certo? Que é um dialeto a qual os judeus conversavam entre si, assim como os Ashkenazim, povo judeu, tudo igual a gente, Sfaradi, Ashkenazi é só costume, todo mundo é igual, falavam Yiddish, também para fugir de todas as maldades que eram feitas aí com os judeus da Europa. Pessoal, para você ter uma ideia, já eu quero ver uma pergunta, pessoal, para você ter uma ideia, a família do Rambam, Maimônides, quase ninguém sabe disso, a família do Rambam, Maimônides é do Marrocos, o Rambam era um Sfaradi marroquino, a família do Rambam, que veio 1000 anos atrás, já teve que fugir também dos extermínios do Marrocos. Quando o Rambam, há 1000 anos atrás, foi morar no Egito, inclusive ele foi o segundo maior médico do mundo, depois ele se tornou o primeiro maior médico do mundo, Rei Carlos Coração de Leão, quando ele curou o Rei Carlos Coração de Leão, ele inicialmente, o Rambam era médico do sultão do Egito, ele escreveu uma carta orientando os judeus do Marrocos a se converterem falsamente. Só que existe uma pequena diferença quando você se converte falsamente para o cristianismo e para o islamismo. Quando você se converte falsamente para o cristianismo, é problema, que aconteceu com muitos Bnei Anusim, muitos cristãos novos. Você tem que começar a fazer idolatria, você tem que começar a fazer coisas que a Torá fala que você tem que morrer, mas não fazer. É por isso que muitos dos cristãos novos, às vezes ficam um pouco chateados porque não são considerados judeus, mas é porque infelizmente foram 500 anos de história, entre um judeu da época da Inquisição até hoje,
que se achavam cristãos, muitas vezes não se consideravam judeus e casaram com um não-judeu. E um homem que casa com uma mulher não-judia, o filho já não é judeu. Então por isso que, infelizmente, muitas pessoas que hoje querem se considerar judias não é maldade. É porque realmente houve assimilação. Esse sofrimento não é culpa de alguém que não quer considerar judeu, realmente é o sofrimento que o povo judeu teve. Porque esse é o fardo que ganha o povo escolhido. Ao mesmo tempo que ele é exemplar e ele é elevado, ele toma cacetada cada vez que erra. Não tem o que fazer. Então os Bnei Anusim são pessoas ótimas que querem seguir a Torá, mas tem que se converter certinho, ortodoxamente. Tá bom, pessoal? A gente tem que colocar a razão acima da emoção e não colocar a emoção acima da nossa razão. Tá bom, pessoal? Como Avram aqui falou, Elbaz, Sadik, Franco, que a família dele falava Hakitia. Famoso dialeto da Hakitia, que se falava no Marrocos. Pessoal, o Rambam, então, ele fez uma carta. Se você vira cristão novo na época da Inquisição, você acaba virando goi, não judeu. Porque você vai fazer idolatria, acabou. É melhor morrer do que fazer idolatria. Agora, virar falsamente muçulmano é bem mais fácil. Para virar muçulmano, os islamistas dizem que você tem que dizer Alá, o meu Deus, Maomé, meu profeta, você já virou muçulmano, e não tem idolatria no islamismo. Então o Rambam escreveu uma carta chamada Igeret Hashmad, a carta do extermínio, orientando todos os judeus do Marrocos fingirem que são muçulmanos e dentro de casa serem judeus e continuarem mais fortes do que nunca. Tá certo, pessoal? E aí? A história continua, a história continua, a história continua. E o Baba Sali, quando ele era um grande rabino no Marrocos, em Tafelalt começou a ter vários problemas. E ele teve que ir para uma outra cidade de Bundiv. O que aconteceu? Pessoal, olha que história pesada. Mas vão começar histórias de milagre. Vai ter muita história de milagre a partir de agora. O Baba Sali, ele estava na cidade de Tafelalt e teve uma festa para relembrar Tzadikim na casa dele, para falar Lehaim, para falar Shir de Torá. Antes de chegar o Baba Sali, na própria festa, chegou o ditador muçulmano Mohammed, que era mais um ditador muçulmano radical que agia contra os judeus. Como ele ficou sabendo que tinham muitos judeus na festa, ele queria aparecer lá para botar medo. Quando ele entrou, todo mundo se levanta, todo mundo fica morrendo de medo, porque ele é um ditador mau, senta na festa. Isso em relação aos judeus. O Baba Sali estava na festa e foi para a festa. Quando ele chegou na festa, ele viu o rei, ignorou ele, por saber que ele é um perverso, não deu oi para ele, e começou a falar na cara dele: para de causar problema para os judeus. Eu exijo agora porque você não é ninguém. Está entendendo isso? O rei do Marrocos já estava acostumado a degolar um por um que pensava diferente do islamismo radical. Ele levantou e falou: você vai se arrepender do que você falou. O Baba Sali olhou para ele e falou, nem falou diretamente com ele, falou para o público apontando para ele: ele ainda vai me pedir desculpa, só por ter falado assim comigo. Para mostrar que ele está falando contra Hashem. Porque quando uma pessoa fala contra a Torá, contra um judeu de 5 anos de idade que quer fazer o certo, está falando contra Hashem. Tá certo? Ou um não-judeu que faz as 7 leis de Noah. Vem alguém agora que quer massacrar, acabar com a tua vida, fazer mal, está falando contra Hashem. Então o Baba Sali, ele falou, aí ele ainda vai pedir perdão. Passou um dia, o rei do Marrocos começou a ficar doente, começou a ficar fraco, nenhum médico entendeu o que estava acontecendo. Passou 7 a 8 dias e ele estava para morrer. Quando o rei do Marrocos estava para morrer, ele chegou e falou: eu já sei o que aconteceu, certamente foi porque eu falei errado com o Baba Sali. Vai lá e pede desculpa. Pediram desculpa ao Baba Sali, e o Baba Sali falou: só aceita desculpa se parar de causar problema para os judeus, a gente quer viver em paz. E o rei do Marrocos prometeu e nunca mais se meteu com o nosso herói, o nosso tzadik da nossa aula de hoje, porque tem muito tzadikim, não é só o Baba Sali, mas o tzadik de hoje, Baba Sali, o pai da reza, o Baba Sali. Tá certo, pessoal? Vamos começar agora a falar algumas coisas. Quando ele foi para a cidade de Bundiv, que é uma cidade ao lado, ele viu que Marrocos é uma época muito seca durante o verão, e as pessoas não tinham mikve. As mulheres casadas após o ciclo menstrual que tem que fazer mikve para estarem com seus maridos, proibido estarem com seus maridos sem o mikve. A mulher judia. Elas não tinham onde fazer mikve. E os homens queriam rezar, também queriam mikve para eles. Não tinham. O que o Baba Sali fez? Ele chegou, estava tudo vazio, e falou: faz aqui um poço, porque eu vou rezar para Hashem, vai ter chuva. Então, você está brincando? Olha que fofinho o Baba Sali. Então, no auge do verão, não tem chuva no Marrocos. Estão falando igual do sertão. Não tem. O que aconteceu, pessoal? O que aconteceu? Quando o Baba Sali chegou, depois eu vou responder às perguntas que eu estou vendo aqui, pessoal. O que aconteceu? Quando o Baba Sali olhou que estava tudo pronto, ele falou: Hashem, Ribono Shel Olam, Deus do mundo, Rei do mundo.
Muitos judeus querem fazer a mitzvah de fazer mikve, quer se mergulhar numa água pura. Ainda mais as mulheres, que elas têm que estar sem nenhum tipo de vestimenta, num lugar recatado, que não tem nenhum homem olhando, é óbvio. E ela mergulha 100% e fica pura para ela mesma, para si mesma, para o marido. O Baba Sali pediu, na mesma hora, eu não estou falando que foi um dia depois, na mesma hora foram centenas de testemunhas que até hoje tem filhos que contam dizendo, meu pai me conta isso, que viram o céu começando a fechar inteiro, o céu inteiro fechou e começou a chover em todo o Marrocos. Quando começou a chover na cidade de Boundiv do Marrocos, começou a preencher o mikve. Quando encheu o mikve, a chuva parou como mágica. Pessoal, aí vocês vão ouvir uma coisa impressionante agora, que só te falar eu fico arrepiado. O Baba Sali olhou o mikve cheio e falou, tem um pedaço de ferro que está de um jeito que, de acordo com uma opinião de um sábio da Torá, que é o Beit Yehudá, que é um Rav da Torá, não está kasher o mikve. Aí tu não começou, não, Baba Sali, que isso? Tem que ser esse mikve, já aconteceu um milagre. O que você quer, Rav? Tem que ser isso. Todo mundo começou a falar para ele, por favor, Rav, deixa desse jeito. O Baba Sali falou, não, a gente vai ter que tirar toda a água e a gente vai ter que pedir para Hashem de novo. Falei, mas não tem, você está brincando? É verão do Marrocos, não vai ter chuva. O Baba Sali, duro na queda, como um verdadeiro líder, falou, tira tudo. O primo do Baba Sali, esqueci o nome dele agora, se jogou nos pés do Baba Sali. Falou, Baba Sali, não é todo dia que acontece um milagre. É correto se basear no milagre? Não pode se basear no milagre. Por favor, Baba Sali, por favor, deixa desse jeito. O Baba Sali olhou para ele com o rosto doce e falou, presta atenção. Fica tranquilo. Vamos tirar a água do mikve. Tiraram a água do mikve inteiro, mudaram a parte de ferro, que tem uma opinião que diz que não pode por madeira, e o Baba Sali falou, Beit Yehudá, rabino que está no mundo vindouro, a gente sabe que o ser humano não faz nada, pede você para Hashem, para cair chuva milagrosa, e assim a gente vai ter um mikve de acordo com a sua opinião na Torá. Ou seja, o Baba Sali pediu por um tzadik que estava no mundo vindouro rezar para Deus. Começa a fechar o tempo no mesmo instante que ele fala e começa a cair chuva. Todo mundo fica tremendo. Eu, Eliyahu Hask, conheci em Netivot, numa festa que é do enaltecimento do tzadik, conheci familiares dizendo, o meu irmão mais velho, o meu pai, o meu avô, viu isso acontecer. Estava naquele dia vendo isso. Pessoal, isso era o Baba Sali. Isso era o Baba Sali. Um tzadik verdadeiro que amava Hashem. Perguntaram para o Baba Sali qual que é o seu segredo. O Baba Sali falou, não tem segredo. Cuido dos meus olhos, e cuido do meu ouvido, e cuido da minha boca. Se a gente faz isso perfeitamente, a gente chega em todos os níveis espirituais. Pessoal, vamos colocar em prática. Vamos colocar na prática esse grande conselho do Baba Sali. Vamos cuidar dos nossos olhos, cuidar dos nossos ouvidos e cuidar da nossa boca porque fala. Se a gente faz isso, a gente vai chegar em níveis altíssimos de Torá, altíssimos de mitzvot. Galera, deixa eu contar uma bomba para vocês aqui. Deixa eu contar uma bomba. O Baba Sali, ele foi 3 vezes para Israel. Primeira e segunda como para visitar, e a terceira e última ele foi para morar em Israel, Baruch Hashem, 1964. Ele veio, fez aliá e morou em Netivot até o último dia da vida dele. Tá certo? Quem escreveu o livro da vida do Baba Sali foi o Rav, se não me engano, Rav Alfasi. Rav Alfasi, que era um dos rabinos que ficava do lado dele, junto com Moshe Shitrit, e ele escreveu o livro em 2005, também faleceu, e ele escreveu o livro da vida toda do Baba Sali. Galera, deixa eu contar uma coisa para vocês. O Baba Sali, quando ele veio a segunda vez para Israel, em 1933, aconteceu uma coisa que vocês não têm noção. Quando ele veio para Jerusalém, ele viu muito tzadikim, depois ele queria ir para Galileia, Tiveria, ou Tiberíades, se eu não me engano em português. Lá, quem está enterrado, em Tzfat, lá para cima, Arizal. Um dos maiores cabalistas que já pisaram na face da terra, escreveram e explicaram toda a Kabbalah, chamado Arizal, 1500. Quando ele chegou em Tzfat, falaram para o Baba Sali, Rav, você sabia que a sinagoga principal que o Arizal rezava, ninguém consegue entrar por causa da santidade, todo mundo que entra lá morre? Pessoal, 1933, isso aqui era famoso aqui em Tzfat. Eu já levei muitos alunos para passear em Tzfat e essa história é viva na boca e na memória dos senhores de idade até hoje.
Todo mundo que entrava na sinagoga do Arizal morria, não aguentava a santidade. Falaram para o Baba Sali. O Baba Sali falou, então chegou a hora de todo mundo ter o mérito de rezar na sinagoga. Então você está maluco? Não, Rafa, você pode morrer também. Primeira coisa que ele fez foi ir até o túmulo do Arizal e começou a estudar a Torá, Kabbalah, sobre as letras, todos os segredos da Torá. Depois ele foi no mikve do Arizal, que é uma gruta que tem com uma água pura, onde era o mikve do Arizal. Ele mergulhou lá, subiu e falou, eu quero a chave da sinagoga. Deram para ele a chave da sinagoga, mas todo mundo falou, você vai morrer. Ele falou, fica tranquilo. A pessoa que deu a chave para o Baba Sali falou, só te dou a chave com uma condição, que a gente amarre uma corda na sua perna, porque se você cair morto na sinagoga, ninguém quer entrar e morrer também. A gente vai te puxar para fora. Ele falou, sem problema, pode amarrar o que vocês quiserem. Amarraram. Ele entrou. Na hora de entrar, ele falou para o ajudante dele, segura na minha túnica. Ele usava túnica. As roupas do Baba Sali totalmente diferentes, com cores. Cada cor que ele usava de acordo com o dia é de acordo com algum potencial que ele queria ligar. Essa é uma aula que a gente vai falar em breve sobre as cores. O que tem de cor na Torá? Por que as pedras do Kohen Gadol tinham que ter cores? Por que as roupas do Kohen Gadol tinham cores especiais? O que a Torá fala pra gente sobre as cores? Que é muito legal, tenho certeza que vocês vão amar essa aula, pessoal. Então, galera, o Baba Sali entrou, não aconteceu nada. Ele começou a fazer várias rezas e falou, a partir de hoje, todo mundo pode entrar. Antes disso, ele pegou o rolo da Torá. Rolo da Torá que o Arizal rezava. Ele rezou no livro de Torá, no pergaminho, rolo da Torá, e falou, a partir de hoje todo mundo pode entrar. Eu já tive o mérito, muitos judeus tiveram, muita gente quando viaja para Israel, hoje em dia todo mundo pode entrar nessa sinagoga, a sinagoga famosa do Arizal. O arak. O arak é uma bebida estilo uma vodka de anis, ou uma cachaça de anis, destilada, da qual ele era famoso por os milagres que aconteciam com ele. A gente sabe que para acontecer algum milagre, primeiro é Hashem que tem que fazer, não pode esquecer. Número 2, tem que ter um recipiente para aquele milagre recair. Uma das coisas que o Baba Sali utilizava era a bebida lehaim. Porque quando você faz lehaim, que em português tem como se fosse tchim-tchim, saúde. Na verdade, você está enaltecendo aquele momento com os amigos que você tem, confraternizando, tá certo? E pedindo bênçãos. O Baba Sali muitas vezes pegava o copo de arak e falava, você vai ficar curado disso, que Hashem ajude, toma esse arak. Tomava, ficava curado. É famoso a história de uma pessoa que ainda está viva, que ele contou em um dos livros da história do Baba Sali, tem até um em português, a história do Baba Sali, que é um soldado que ele tinha, eu acho que na guerra de 67 ele tinha ficado tetraplégico, não tinha mais como andar, levaram ele de cadeira de rodas, o Baba Sali falou para ele, você cumpre o Shabat? Ele falou, não. Ele falou, então você começa a cumprir o Shabat a partir de hoje? Ele falou, sim. O Baba Sali explicou, eu não posso te dar uma bênção sem você receber nada, sem ter um recipiente espiritual. O soldado falou, eu aceito fazer Shabat. Ele falou, você tem emuná? Confia em Hashem? Ou é você daqueles que acham que milagre não acontece, Hashem não faz nada disso, é tudo cético, tudo pela lógica? Ele falou, tenho emuná em Hashem. Então você tem fé em Hashem? Então levanta. Essa é uma das histórias mais famosas do Baba Sali, que ele mandou ele levantar. Tinha algumas dezenas de pessoas na casa, e ele falou, não consigo levantar. Ele falou, levanta, só levanta. Ele conseguiu levantar, conseguiu mexer as pernas vagarosamente, na época só se falava em orelhão, ele correu como uma criança que já sabe correr, até o orelhão, ligou para a família contando o milagre, ficou famoso em alguns jornais, em vários livros de história do Baba Sali sobre o arak. Tá certo, pessoal? O arak, tem gente que fala que não era à toa que era essa bebida, porque o Rav Yitzhak Aduri, que a gente falou muito das aulas das segolot, influências espirituais, ele escrevia muito em pergaminho a palavra arak. Então tem gente que fala que tem alguma coisa na palavra em si do arak, não na bebida em si, mas na ideia em si. Pessoal, quantas histórias eu tive com ele? Vou contar uma bomba agora, acho que é a maior da aula. A maior bomba da aula, acho que eu vou contar agora para vocês. Pessoal, o Baba Sali, quando foi em 1984, tá certo? Que foi inclusive o ano que ele morreu. Tá, em 1984, ele estava numa festa com tzadikim e ele começou a sentir muito mal. Todo mundo perguntou, Rav, o que está acontecendo? Ele não respondia. Rav, o que está acontecendo? Ele não respondia. Ele ficou assim, sentindo mal até o final da festa. Quando acabou a festa, ele falou, vou explicar o que aconteceu. Eu vi uma entidade em forma de fogo e falou assim, Baba Sali, daqui a 7 anos vai começar a Terceira Guerra Mundial, conhecida como Gog Magog.
e você não vai poder fazer nada. O Baba Sali falou, se Hashem fez uma entidade aparecer para mim dizer isso, é porque Hashem está me dando a oportunidade de impedir. Então o Baba Sali explicou que ele tirou a alma dele, saiu do corpo e lutou com méritos, que não é uma luta de todo mundo se dá soquinho nele, um no outro, é uma luta espiritual onde ele destruiu essa entidade espiritual. E ele falou, pessoal, daqui a 7 anos, exatamente a partir de hoje, naquele dia, ia começar Gog e Magog, mas não vai começar mais, mas vocês vão ver que vai ter um sinal que ia começar Gog e Magog. 7 anos depois dessa data, que foi o ano que ele morreu, foi em 1991, Guerra do Golfo, na qual os Estados Unidos começou a fazer vários ataques no Iraque. O Iraque foi lá e atacou Israel, porque se atacasse Israel e Israel entrasse na guerra, todos os países árabes iam querer ajudar o Iraque. O Iraque, ou seja, Israel não tinha nada a ver. Vamos atacar Israel, que aí todo mundo vai ficar com raiva de Israel e ajuda a gente. É ridículo. O Iraque, naquele ano, tacou 39 mísseis gigantes, chamados Grads, mísseis muito grandes em Tel Aviv. Tá certo? E esses mísseis destruíram 10.500 casas. Pessoal, sabe quantas pessoas morreram? Nenhuma. Nenhuma pessoa. Se quiser, pode correr atrás disso. Nenhuma pessoa morreu. Como? Não sei. Pessoal, faz a conta matemática aí comigo. 10.500 casas foram destruídas e não teve um morto. Como assim? E caíram onde? Em Tel Aviv. Quantos? 39. Os sadiquim da época falaram, uau, o Baba Sali já tinha dito isso. Ou seja, Israel foi a única guerra que Israel não devolveu. Israel não revidou. Ou seja, muito claro, ia começar uma guerra e não vai mais. Ia ser Gog e Magog. Só que uma coisa mais interessante ainda, caíram 39 mísseis em Shabat. O que os grandes rabinos da época falaram? Quantos trabalhos proibidos a gente não pode fazer em Shabat? 39. E caiu justo em Tel Aviv, onde é uma cidade muito boa, faz parte de Israel, mas infelizmente tem muita gente afastada do judaísmo que justo não cumpre Shabat. Então eles falaram, olha só, o motivo que caiu aqui, mesmo tendo sido empurrado Gog e Magog, empurrou o decreto, é o Shabat. O Shabat é a fonte do povo judeu. Você que é judeu está assistindo agora, saiba, a fonte de todas as bênçãos que você recebeu e vai receber na tua vida se chama Shabat. A gente tem que cumprir o Shabat certinho de acordo com as alahot. Tá certo, pessoal? Galera, o Rebbe de Lubavitch, o que o Rebbe de Lubavitch falou para o Baba Sali? O Rebbe de Lubavitch faleceu 10 anos depois. O Rebbe de Lubavitch uma vez fez uma videoconferência e também trocou cartas com o Baba Sali. E ele dizia ao Baba Sali, você é o tzadik completo que destruiu o seu Yetzer Hara, que é o lado ruim. Você fez igual o rei Davi, que destruiu o lado mal dentro de você. Tem noção do que a gente está falando? Falou para o Baba Sali que ele é um tzadik completo. E o Rebbe de Lubavitch falou para o Baba Sali, vem comigo aqui para os Estados Unidos e a gente vai trazer todo mundo para o judaísmo. O Baba Sali falou, o meu lugar é em Eretz Israel. O meu lugar é na terra sagrada onde todo judeu tem que morar, chamado Israel. Não é à toa que está escrito no final da Gemara, Tratado de Ketubot, uma coisa bem bombástica que eu vou falar. Está escrito na Gemara, todo judeu que mora em Israel tem Deus. Todo judeu que mora fora de Israel, como se não tivesse Deus. Ou seja, as mitzvot valem? Claro que valem. Ele também pode cumprir mitzvot? Claro que pode. Mas qual que é o lugar do povo judeu? Israel. Mais ainda a Gemara fala, é melhor morar numa cidade em Israel cheio de idólatras do que morar numa cidade fora de Israel cheia de Torá. Gemara, última página do Tratado de Ketubot, para quem quiser estudar a fundo esse tema, que não é brincadeira. Povo judeu, Israel. Eretz Israel, pessoal. E o Rebbe de Lubavitch falou para ele, você é o tzadik completo, você é um tzadik que matou o Yetzer Hara, por favor, vem para Nova York. O Baba Sali falou, não. O Baba Sali tinha muita mulher estéril que vinha falar com ele. E ele dava brahá filho na hora. Ele mesmo teve dificuldade de ter filho. Se você pegar todos os patriarcas com as matriarcas eram estéreis. O Baba Sali com a esposa também não conseguiam ter filho. Não conseguiam. Até o ponto que o Baba Sali recebeu um tzadik de Israel. E esse tzadik de Israel deu um anel para ele. Não sei o que era. E falou para ele, você vai ter um filho. E ele teve alguns. Ele teve o Baba Meir, que foi um filho que o Baba Sali teve, que ele disse, você é maior do que eu. Ele teve o Baba Baro, que é um rabino que está vivo até hoje aqui em Israel e atende pessoas. E ele teve uma outra chamada Avigail, que é também chamado de Lala Simi. Lala Simi é o nome da filha do Baba Sali, que até hoje está viva, mora em Netivot e atende mulheres para dar brahá e bênção. A família do Baba Sali está viva, Baruch Hashem. Pessoal, eu quero contar
algumas histórias mais para a gente terminar. Eu quero contar uma história que eu conheci. Uma vez eu estava em Netivot, e o Baruch Hashem me deu o mérito e a alegria de ir rezar no túmulo do Baba Sali, rezar para Hashem no túmulo do Baba Sali. E eu elevei um aluno chamado Marcelo Varnovitsky, pode ser até que ele assista essa aula, e a gente acabou perdendo o último ônibus para voltar de Netivot, viramos a noite em Netivot, estudando Torá. E aí, quando a gente virou a noite estudando Torá em Netivot, a gente estava numa padaria, estudando Torá 24 horas, a padaria 24 horas, que eu quero dizer, e aí a pessoa que estava na padaria, quando a gente virou a noite, tinha dado R$70, 70 shekel para pagar. Aí veio o cara do caixa, vocês não vão pagar nada. Vocês são convidados do Baba Sali. Eu falei, que história é essa? Eu falei, não, saiu 70 shekel, toma. Ele falou, não vou pagar. Eu falei, por quê? Ele falou, olha, eu vi que a noite inteira vocês ficavam estudando Torá falando do Baba Sali. Eu não tenho coragem de cobrar vocês. E não deixa eu pagar. E eu falei, vem cá, você conhece alguma história que aconteceu com vocês? Ele, você está brincando? Netivot toda conhece a história com o Baba Sali. Vou contar a minha com meu pai. Eu falei, me conta, por favor. Ele falou o seguinte, o meu pai é pedreiro. Pedreiro, constrói. Ele falou que quando o Baba Sali foi morar em Netivot, e foi morar numa casa, ele sempre morou numa casa muito simples, ele queria quebrar as paredes do Baba Sali para deixar a sala maior para receber mais pessoas em Shabbat. Ele queria receber mais pessoas em Shabbat. E aí quem ele chamou? O pedreiro, que é o pai desse moço. O pai desse moço pedreiro foi até a casa do Baba Sali, tremendo, porque é muito grande e bravo. E o Baba Sali falou, se você puder, por favor, quebrar essa parede, que agora eu vou dar uma volta com o rabino-chefe de Israel e a gente vai conversar. Tá bom. Saíram para conversar. Quando ele volta, o pedreiro está desesperado. Ele tenta quebrar a parede, não consegue de jeito nenhum. A parede não quebra. Ele bate com todo tipo de ferramenta absurdas, que são aqueles bolas de ferro, não é bolas, cilindros de ferro que você bate com força e quebra a parede. Nada conseguiu quebrar, tá certo? Nada conseguiu quebrar a parede. Quando o Baba Sali volta, ele fala, tudo bem, o que está acontecendo? Aí o pedreiro fala, desculpa, Rav, eu não estou conseguindo, pelo amor de Deus. Ele falou, o que é isso? Por que você está falando desse jeito? Fica tranquilo. O que está acontecendo? Ele falou, não estou conseguindo quebrar a parede. O Baba Sali falou, esse é o problema? Onde você precisa quebrar a parede para fazer essa obra? Eu preciso quebrar nessa linha. O Baba Sali pegou o cajado dele, passou, só encostou na parede e falou, agora encosta na parede. Ele encostou na parede, a parede inteira caiu. Acabou o problema. Pessoal, essa história aconteceu e eu conheci a pessoa que ele falou, aconteceu com a gente, com meu pai essa história. Histórias assim não tem fim. Tem uma história também com a família Serruia, com a família de Belém, famosa família Serruia, e a sua história com Baba Sali, tem Belém, tem Manaus, Pará, inclusive um rabino muito grande da sinagoga do Sidom, do Rio de Janeiro, da Tijuca, marido da Rabanit Melina Serruia, a família dele também está ligada a essa história que eu vou contar para vocês, muito grande, que já estamos terminando a nossa aula, próximos minutinhos temos que terminar. A família Serruia tinha um problema de que todo véspera de Pessah, alguém da família Serruia ou tinha um problema de coração e ficava doente ou morria. Problema pesado. Até que o pai, que eu não estou lembrando o nome dele, da família Serruia, falou, eu vou lá para Israel, eu vou visitar o Baba Sali e vou procurar saber o que ele pode me ajudar. Ele foi até o Netivot do Baba Sali, ficou uma fila quilométrica para falar com o Baba Sali. Quando chegou a vez dele, o Baba Sali nem deixou ele falar. O Baba Sali já era cego naquela época. E o Baba Sali só fez assim com a mão, mandou fazer uma reza. Próximo. Ele falou, não entendi nada. Como não entendeu nada, ele voltou para a fila. O Baba Sali falou para o ajudante, tem alguém que voltou para a fila, ele está vestido assim, só que sem olhar, só com os olhos espirituais dele. O ajudante do Baba Sali foi até a pessoa, perguntou por que você está aqui de novo. O Baba Sali falou que não é para você ficar, vem aqui que o Baba Sali vai te explicar. O Baba Sali olhou para ele e falou, vou te explicar, é muito simples. Olha o que é simples do Baba Sali. Quando a sua família saiu do Egito, na história dos 10 pragas, saiu do Egito para receber a Torá, teve um anjo de uma entidade ruim que amaldiçoou a família de vocês com esse problema. E como esse anjo tem força, porque é saído do Egito, esse problema com vocês acontece de coração toda véspera de Pessah. Então toma essa reza é uma carta do Arizal, que é boa fazer e rezar em família toda véspera de Pessah, e nunca mais vai acontecer um problema. Pessoal, até hoje a família faz essa reza e nunca mais teve nenhum problema com ninguém. Até hoje eu tenho um aluno chamado Daniel Unger, que é da família de longe da Serruia, que aqui em Israel, durante na Yeshiva Sharedat, ele se juntou com a família aqui em Israel para fazer essa reza.
Esse era o tzadik grandioso chamado Baba Sali. O Baba Sali tinha histórias até não poder mais. Ele salvou vidas de muitas pessoas. Era famoso por não aceitar dinheiro de pessoas que não cumpriram o Shabat, por dizer que não tem bênção. Existe a diferença entre ganhar muito dinheiro e existe a diferença entre ganhar pouco dinheiro, mas aquela aula, aquele dinheiro ter brahá. Saiba você também disso, pessoal. Vamos seguir os passos do Tzadik Baba Sali. Não se importe somente com quanto você ganha. É óbvio que a gente tem que buscar ganhar um pouco bem para poder ter uma família honrada, poder pagar as coisas de casa. Ninguém está falando que a gente não vive sem isso. Mas se importe mais com a bênção que o teu dinheiro tem. Quanto mais você é correto com as tuas ações com Hashem, mais o teu dinheiro vai ter brahá. Quanto mais o teu dinheiro vai ter bênção, aquele pouco dinheiro que você tem, que seja, a geladeira não quebra, as coisas sempre estão inteiras, o dinheiro aparece, daqui a pouco a Light te manda que está devendo em vez de você estar devendo para ela, as coisas começam a dar certo, e isso é brahá, bênção, brahá, brahá. O Baba Sali, pessoal, era conhecido por saber onde ficava o poço de Miriam. O poço de Miriam, irmã de Moshe, que em mérito dela tinha água para o povo judeu. Ele falava que sabia onde é que estava o poço, inclusive no deserto de Israel ele dizia que tinha um poço espiritual de Miriam. O Baba Sali era conhecido por qualquer palavra que ele falava acontecia quando ele tinha 9 anos de idade. Um tzadik veio na casa dele, eu quero contar as últimas 2 coisas para terminar, veio na casa dele e falou para ele: Baba Sali, fofinho, eu vou te trazer um presente. O Baba Sali falou: tá bom, com 9 anos. 6 meses depois o tzadik volta e não trouxe presente. O Baba Sali olhou para ele e falou: Hashem vai te castigar porque você mentiu para mim. E está escrito na Torá, Hen Tzedek, a gente tem que ser correto nesse mundo. Nessa hora, o pai do Baba Sali falou para ele: nunca mais faz isso, saiba que a tua alma é grande demais, e a quem você abençoar vai ser abençoado na hora, e a quem você amaldiçoar vai ser amaldiçoado na hora. E ele recebeu sobre si ser positivo e somente olhar o lado bom e abençoar. E assim era o Baba Sali, assim o Rabi Israel Abu Hatzira, assim foi o grande tzadik que ensinou pra gente: vamos guardar nossos olhos, vamos guardar o que a gente escuta, vamos guardar o que a gente fala, vamos se preocupar com o que a gente come. Você está comendo demais? Diminui, para que comer tanto? A gente quer viver mais nesse mundo, quer ter mais saúde. Você está rezando pouco? Reza mais. Você acredita que Hashem pode te dar o que você pede? Começa a acreditar. Hashem, que sempre quer te dar tudo. Sempre. Mas sabe o que ele está esperando? Você estender a mão e trazer um cli, um recipiente. Se você não traz um copo, Hashem não tem aonde jorrar, abrahar. Por isso, sempre que você pedir algo para Hashem, peça em mérito da bondade de Hashem, e em mérito dos tzadikim e de todos os nossos tzadikim. Acender uma vela em mérito de tzadikim é permitido. Botar uma vela para elevação da alma do tzadik é permitido. Estudar as palavras do tzadik, tudo isso ajuda, fazendo com que a gente se conecte cada vez mais com a santidade do tzadik do Baba Sali. Inclusive eu escutei uma vez um rabino aqui em Israel, que não é nada pequeno, um rabino muito grande, que ele falou: o ar que tem no túmulo do Baba Sali é o ar igual do Gan Eden. É parecido com o ar do mundo espiritual. Pessoal, o Baba Sali tem tanta história dele que não dá para contar aqui. Mas enfim, pessoal, a vida do Baba Sali foi a vida de um grande tzadik que faleceu em 84. Ele é da nossa geração. Ele é um ser humano que parecia um anjo. Parecia da época de Moshe Rabbeinu, mas era da nossa geração. Ele jejuou semanas inteiras sem comer, só comendo em Shabbat. Ele comia um pedacinho de pão, um pedaço de cebola e um pedaço de pimenta malagueta que ele gostava. Ele dormia 1 a 2 horas por dia, às vezes meia hora por noite. Ele gostava de, no frio, dormir sem cobertor. Ele não queria os prazeres desse mundo. Ele só queria Hashem, 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 Torá, Torá, o mitzvot. Que a gente tenha o mérito de seguir os caminhos do Baba Sali. Que Hashem, em mérito do Baba Sali, proteja todos nós de qualquer mal. Dê pra gente sucesso, brahá, atzlahá, em todos os nossos pensamentos, faliação. Que todas as brahot da Torá recaiam sobre a gente, pela bondade de Hashem, pelo mérito dos sábios, e em principal pelo mérito do Baba Sali que a gente está estudando hoje. Que os estudos que nós estamos fazendo hoje do Baba Sali traga pra gente brahá, Bruta Nefesh, Bruta Guf, Refuah Shlema para todo mundo que precisa, Nessim Ben Victoria, e todos os nomes que eu tenho ouvido falar, Eliel Ben Esther, Sarah Bat Sultana, Haya Bat Miriam, Esther Bat Sarah, Refuah Shlema para todos da Jam Israel, para Esther Bat
A sua avó, Esther, Tereza, para todos os de Israel, que Hashem escute todas as nossas rezas. Pessoal, próxima aula, nós vamos falar sobre reencarnação. Esse é um tema bastante profundo e eu quero dividir com vocês os mais profundos conhecimentos da nossa Torá, para que a gente possa, através disso, entender um pouco da nossa alma. A próxima aula vai ser sobre reencarnação. Quantas vezes uma pessoa pode reencarnar? É possível reencarnar em animal? É possível reencarnar em planta? A parte da alma que você vive hoje é a mesma parte da alma da vida passada? Existe possibilidade de uma alma se dividir em mais pessoas? Quando chegar Mashiach, quem vai ser você? A alma de agora ou a alma que está juntada com as outras vidas? O que acontece quando uma pessoa reencarna? Para onde a pessoa vai? Qual é todo o processo desde que a pessoa morre até voltar? O que acontece até a pessoa nascer? Quais são as memórias inconscientes que nós temos das nossas reencarnações? Como a gente pode usar isso para o bem? Tudo isso com a vontade de Hashem. Domingo que vem, 10 horas da noite, 4 horas do Brasil. A gente vai falar sobre reencarnação, sobre temas sérios, sobre temas profundos e que a gente vai utilizar isso para a nossa vida, para a Torá e para a mitzvot. Você não pode perder a próxima aula. Sabe que essa aula já vai estar no YouTube, no meu canal, bota lá Eliel Haskell, aproveita para se inscrever, aproveita para curtir, quando curte no YouTube ajuda a disseminar para mais pessoas. Vamos estudar a Torá, vamos disseminar o Deus único que criou o mundo, criou a Torá e deu para o povo judeu e para não judeus fazerem 7 leis de Noah. Vamos compartilhar essa aula aqui no Facebook, tá certo? Curtir para mim é um grande carinho, mas só compartilhando aqui a gente pode conseguir botar para cima. Aproveita para se inscrever na minha página do Facebook também chamado Aulas de Torá Eliel Haskell. Vamos disseminar a Torá, vamos estudar a Torá. E eu gostaria de novamente, também para terminar aqui, falar de um grande amigo meu, Rafael Laufer, que foi pai agora essa semana, que ele trabalha com umas guias de kasher, ele trabalha kasherizando todos os utensílios para casa, leva para mikve, e como ele é um grande amigo meu, eu tenho um carinho imenso por ele, eu faço questão de estar lembrando disso. Ele trabalha no Rio de Janeiro e São Paulo, escreve Rafael com PH, Laufer, com L de lápis, Laufer. Você vai entrar em contato com ele e deixar a sua casa 0 km para Torá e mitzvot. Tá bom, pessoal? Que Hashem abençoe a você e a todos nós, e a aula que vem, não perca, até a próxima.